A paz de Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal Conselheiro Cristão. E hoje eu vou falar sobre o fato de ninguém até hoje ter sido dizimista fiel, ainda que alguns digam que são dizimistas fiéis. Eu vou hoje aqui provar, utilizando-se das Escrituras, para provar que até hoje na era cristã ninguém nunca foi dizimista fiel, a não ser que a pessoa entenda o dízimo de uma outra forma que não seja da forma bíblica, tá? Então, eu vou falar a respeito, você não é obrigado a concordar, cabe a você analisar o que eu estou falando aqui no vídeo e tirar aí as suas conclusões, que você venha analisar os textos e os contextos daquilo que vai ser falado aqui nesse vídeo. Então, um dos versículos... e outra coisa, né? Um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo é porque durante muito tempo eu vi muitas pessoas sendo constrangidas quando muitos líderes, por exemplo, iam orar pelos dizimistas e ali nitidamente, né, você via muita gente sendo constrangida e os irmãos, né, ali muitos, talvez não por maldade, mas todos de peito estufado, indo lá receber a oração, orgulhosos de receber a oração do dizimista ou do dizimista fiel que seja. Então, você talvez, que por qualquer motivo que seja, qualquer razão, você tenha ficado constrangido pelo fato de você não ter dado dízimo numa instituição, seja por falta de condição ou por qualquer outro motivo, você vai entender que na verdade nunca ninguém foi dizimista fiel e até então você não está desobedecendo a Deus ou não estava desobedecendo a Deus, você não estava desagradando a Deus pelo fato de não dar o dízimo, você não está em desobediência pelo fato de você não praticar o ato judaico do dízimo, tá bom? Então, fica comigo até o final para você entender esse vídeo. Então vamos lá. Um dos versículos um dos versículos que são usados, muito usados, né, para defender de que a igreja hoje dá o dízimo, é Mateus 23, verso 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, muitos usam esse texto aqui, essa parte aqui, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, eles dizem que o Jesus não estava censurando o dízimo. E, por consequência disso, o dízimo tem que ser praticado. De fato, Jesus não estava censurando o dízimo quando ele falou isso para os escribas e fariseus. Contudo, você tem que fazer, para que você entenda muitas vezes um texto bíblico, você tem que fazer algumas perguntas. Para quem Jesus estava falando? Com quem Jesus estava conversando acerca do assunto? Os escribas e fariseus. Essas pessoas eram judeus. Jesus estava tratando com pessoas que entendiam realmente o que ele estava dizendo e eram coisas pertinentes a essas pessoas. Então, na época de Jesus, o templo ainda estava de pé, o templo que Salomão havia construído, e todo bom judeu certamente praticava o dízimo. Então, Jesus só apenas repreendeu o fato de eles praticarem o dízimo e deixar coisas mais importantes de lado, como o juízo, a misericórdia e a fé. Entretanto, Jesus estava falando com judeus, que de fato deveriam praticar o dízimo, tá certo? Então, não se pode usar esse texto de Mateus 23, verso 23, para defender que Jesus estava mandando a igreja dar dízimo. A igreja que compreende todo tipo de pessoa, seja judeu ou não judeu. Jesus não estava impondo a pessoas que não eram hebreus a praticarem as coisas que os hebreus praticavam, tá bom? Muito pelo contrário.
Jesus estava apenas repreendendo e censurando uma atitude errônea dos judeus, dizendo que eles deveriam dar o dízimo, porém praticar o juízo, a misericórdia e a fé, que é mais importante, tá? Porque Jesus estava falando com os judeus, eles entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Uma outra passagem muito usada para defender também a prática do dízimo é Malaquias 3:10. Vou procurar aqui com você. Malaquias. Só um minutinho. Malaquias 3:10, né? Vamos lá para esse versículo de Malaquias 3:10. Vamos lá. E aqui está Malaquias 3:10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então, por que ninguém até hoje foi dizimista fiel? Pela seguinte questão: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É bom lembrar que o dízimo, ele não compreende apenas a questão dos 10%, tá bom? Ele não compreende apenas a questão dos 10%. O dízimo tem suas particularidades, tem suas características e vai muito além dos 10%, que é o que mais as pessoas batem na tecla, né? Que é a 10ª parte da sua renda, a 10ª parte do seu salário, e que as pessoas têm que pegar 10% ali de tudo que ganha e dar na instituição. E você vê, por exemplo, alguns que estão até pedindo o dízimo do auxílio emergencial, né? Como nós já falamos aí no vídeo anteriormente. Só que o dízimo, além dos 10%, o dízimo judeu, ele deveria ser levado a um local específico. E dentro desse contexto de que nós estamos falando aqui de Malaquias 3, ele era levado à casa do tesouro, que era um compartimento ou uma espécie de armazém que fazia parte do templo, onde ali eram depositados o alimento, por isso, para que haja mantimento na minha casa. Então, o dízimo judeu ele tinha que ser levado à casa do tesouro, e além disso, não era entregue para qualquer pessoa, não era qualquer indivíduo que recebia o dízimo. O dízimo era entregue aos sacerdotes da tribo de Levi, que trabalhavam dia e noite no templo. Perceba que haviam 12 tribos, mas somente os sacerdotes da tribo de Levi recebiam o dízimo, tá bom? Então o dízimo, além de ser levado à casa do tesouro, ele também era administrado por sacerdotes levitas. Não tinha lá um pastor, um bispo, um apóstolo que administrava o dízimo. Não. Eles eram administrados especificamente pelos levitas, os sacerdotes da tribo de Levi. Aí você tem que fazer, para que você se encaixe no contexto, você tem que pensar e raciocinar. Bom, peraí. E aonde está a casa do tesouro hoje? Muitos querem defender que a casa do tesouro é o espaço da instituição. Mas espera aí, é o espaço da instituição da Batista, da Católica, da Deus e Amor? Fica um pouco confuso. Por quê? Na época de Jesus só existia uma casa do tesouro. Ou seja, só existia um templo onde a casa do tesouro estava inserida. Não existia várias casas do tesouro, né? Como nós vemos hoje, cada um quer reivindicar para si o dízimo judeu para a sua instituição. Entretanto, essa casa do tesouro ela foi destruída quando Jesus disse para os apóstolos, né, para os discípulos que quando estavam saindo do templo e admiravam, eles disseram: Senhor, que grandes pedras e grandes monumentos. E Jesus disse que do tal não sobraria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. E para se cumprir essa profecia de Jesus, o general romano Tito foi lá e destruiu o templo 70 anos depois de Cristo. Então hoje não existe mais a casa do tesouro. Então, ratificando aqui, você
entende no texto e no contexto que não existe dizimista fiel. Porque se você for olhar pela questão do tema dízimo, você não vê ele como uma doutrina para a igreja. Você não vê ele como uma doutrina para a igreja de Cristo. Em nenhum momento. Outro versículo que eu vou buscar aqui também com você, que é muito usado, é esse aqui de Hebreus, capítulo 7, tá? Que diz assim, ó. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, e aqui certamente tomam o dízimo os homens que morrem, ali, porém, aquele que se testifica de que vive. Aí as pessoas usam esse versículo para dizer que o dízimo tem que ser entregue a Jesus. E nós vemos que essa carta aos Hebreus, até o nome da carta já deixa claro, né? O público-alvo principal eram os hebreus, eles entendiam muito bem o que estava sendo falado aqui, e aqui estava explicando apenas a superioridade de Cristo, acima dos anjos, acima de Moisés, e no caso, Melquisedeque, ele era um tipo melhor, né? Ele era um tipo melhor para tipificar Jesus Cristo. Mas isso aqui não está dizendo que o dízimo tem que ser entregue a Jesus, tá bom? E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, né? Que recebe dízimos, pagou dízimos. Então, você vê que quando Melquisedeque ele foi tão grande, né? Lá no contexto da história de Abraão, você pode dar uma olhada lá em Gênesis, que até Abraão deu o dízimo de tudo. O dízimo foi até de se não falha a memória, de um despojo, de uma guerra. Não foi do seu trabalho. Mas enfim, aqui, esse versículo de Hebreus capítulo 7, se for usado para defender, contrariando todos os contextos, para defender que isso aqui defende a prática do dízimo judeu na igreja, isso é um equívoco, tá? É um equívoco e não serve, está fora de contexto, tá bom? Então, mais uma vez, não é porque, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você aqui. O líder lá da Universal, ele fez lá um monumento e chamou de Templo de Salomão. Aí eu te pergunto, aquilo ali é o Templo de Salomão? Obviamente que não. Aquilo é uma réplica do Templo de Salomão. Mas não é o Templo de Salomão, é apenas uma imitação. Então, você fazer uma construção e chamar de Templo de Salomão não quer dizer nada. Eu posso chegar aqui no quintal da minha casa, construir uma casinha de areia e falar Templo de Salomão. E nem por isso aquilo ali é o Templo de Salomão. Então não é porque as pessoas pegam 10% do seu salário e chamam de dízimo que isso é o dízimo, tá? É apenas um apelido que as pessoas dão à mensalidade de 10% que elas dão na instituição. Tá certo? Então você pode apelidar do que quiser. Mas o dízimo do judeu, o dízimo judeu, ele tem as suas particularidades. O dízimo judeu descrito em Hebreus, capítulo 7, Malaquias, capítulo 3, Mateus 23, o dízimo judaico, ele tem suas particularidades, suas características e vai além de 10%. Por consequência disso, ninguém até hoje foi dizimista fiel. Porque o dízimo se tornou algo impraticável, até mesmo por causa da queda do templo, se tornou até mesmo impraticável para o judeu, certo? Nem eles mais praticam esse dízimo aqui, de acordo com as escrituras, porque devido a essa questão desse fato histórico. Então é simples de entender. É só você procurar o texto e o contexto e você vai entender perfeitamente. Até mesmo alguns irmãos, eles dizem o seguinte, que o verdadeiro dízimo é aquele onde você ajuda o necessitado. Que o dízimo é quando você vai lá, por exemplo, né, pega uma cesta básica, você pode pegar 10% do seu salário ou não, ou pegar uma cesta básica e ir lá ajudar o necessitado. Entretanto, também não é algo que nós poderíamos dizer que seria de fato o dízimo judeu, tá bom? Ou seja, o fato de você ajudar o seu próximo
o fato de você fazer o bem ao seu próximo, de você ajudar o necessitado, isso não quer dizer que você está dando o dízimo judeu, entenda, tá bom? Você pode apelidar, né? Muitos irmãos realmente são contra o dízimo na forma que é ensinado. Nós não somos contra o dízimo bíblico, entenda bem, o dízimo é bíblico, mas a forma com que o mesmo é ensinado que é errado. Eu não sei se alguns fazem isso por ignorância ou por maldade mesmo, né? Porque é muito lucrativo. Então, não, o dízimo é quando você vai lá e ajuda o pobre, você ajuda o necessitado. Não, você está fazendo bem ao seu próximo. Agora, se você quiser chamar isso de dízimo, é com você. Agora, o que você não pode dizer é que isso é o dízimo judeu, tá certo? Porque o dízimo judeu está relacionado a questões judaicas e tem lá as suas implicações, tem lá as suas características. Então, você aí que talvez algum dia foi constrangido pelo fato de você nunca ter sido dizimista fiel, você não foi constrangido por nada. Porque até hoje, ninguém nunca deu dízimo judaico, tá? O que as pessoas dão é uma contribuição mensal que ela é imposta pela instituição religiosa e que apelidam de dízimo. Mas não é porque apelidam os seus 10% do salário de dízimo que de fato ele seja o dízimo judeu. Agora, se com isso aqui você quiser continuar dizendo que é um dizimista fiel, é um direito seu. Agora, você pode ser um dizimista fiel de acordo com o contexto da instituição e como eles ensinam a você. Agora, dizer que essa mensalidade de 10% que você dá é o dízimo de Malaquias 3:10, aí é um equívoco, está totalmente fora do contexto, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido, tá bom? É apenas aqui uma conversa acerca do assunto, você não é obrigado a concordar, mas analise tudo que foi falado de acordo com as escrituras, utilizando-se do texto e do contexto, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família. Se você gostou, deixa o teu like, compartilha se você acredita que isso aqui vai ajudar essas pessoas que foram constrangidas por nada. Se você acha que isso aqui vai esclarecer mais pessoas, compartilha e para que mais pessoas recebam esse conteúdo e sejam também esclarecidas, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.